Ok, ok. Entra porque a gente deu bode. E foi essa outra câmera. Desconectei, Ah, coloquei. vamos lá. Alô? Alô? Já tá, Rogério? Sim, já estamos. Só um Estamos minutinho. atrasados, não é? Espera ainda. Ele vai dizer a hora para a gente entrar. Ah lá, já estamos online. Ok. Boa Olá, tarde a amigos todos. e amigas, boa tarde. Quero pedir desculpas, porque nós tivemos um problema técnico. Então, é assim, a tecnologia também tem os seus problemas e as suas dificuldades. Para as pessoas que estão acompanhando hoje pela primeira vez, Deus vos abençoe, vos guarde. A gente sempre começa com uma oração. Vamos ficar na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está no meio de está nós. no meio de nós. Ele está no meio de nós. Nós estamos juntos aqui como comunidade de língua portuguesa, Visbada e Limburgo. E nós estamos sempre nas sextas-feiras realizando esse momento de encontro. É o momento de encontro tradicional da nossa comunidade aqui de Wiesbaden. Agora, na pandemia, então a gente começou a fazer essas lives e tem muita gente que se une com a gente. Então, hoje nós estamos recebendo aqui o padre Roberto Veras. É só uma explicação para as pessoas. Nós moramos em cidades com uma certa distância, então a gente não se encontra assim todo dia. A gente passa meses que a gente não consegue se encontrar. Então, Roberto, seja bem-vindo. É uma alegria a gente estar aqui. Também para mim é uma alegria, porque tempos atrás, quando eu trabalhei também nessa comunidade de Wiesbaden, eu costumava ir sempre na sexta-feira e rezar o terço com aquelas pessoas que estavam ali. Com a Celita, com o Naldi, que deve estar também em sintonia conosco e guardo também a presença deles no coração. Então, esse momento me faz relembrar e reviver aquele tempo. É claro que lá nós não tínhamos Covid nem Corona, né? Nós podíamos sair para lá e para cá. Hoje as coisas ficaram bem diferentes. E depois eu vim um pouco, me mudei, daí veio o Padre Celso e agora estou aqui em Colônia, Aham. tentando ver como encontrar caminhos e entregar tudo nas mãos de Deus. Mas Pois sou é. grato por reencontrar, vamos dizer, virtualmente essa comunidade e virtualmente também outras pessoas que estão linkadas com a gente. Aham. A gente manda um abraço grande, o pessoal de Paulo Afonso, o pessoal que está seguindo a gente, um abraço grande. Tem Paulo Afonso, mas como eu sou pernambaiano, tem também a turma de Pernambuco e tem alguns também da Paraíba que estão em sintonia conosco. Pelo menos que eu vou me lembrando, né? Mas as amizades são além das fronteiras e dos limites humanos. Roberto, uma questão. Esse tempo da pandemia, como é que você viveu? Como é que você aprendeu? Como é que foi esse período? E esse período, para mim, recordo sempre do livro do Eclesiastes, e não é Eclesiástico, né? 3, de 1 a 8, que diz assim: tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora. Um tempo para sorrir, um tempo para chorar, um tempo para trabalhar, um tempo também para não fazer nada.
E por incrível que pareça, teve o tempo agora de ficar parado porque é uma coisa inesperada. Eu posso até dizer que o coronavírus funciona como um paradoxo na nossa vida, na nossa vida. Talvez a palavra seja meio doida, né? Paradoxo. Mas paradoxo é aquilo que eu sempre dizia ao povo de Paulo Afonso e digo por aí afora. O paradoxo é como a gente dizer, é uma vida tranquila, aperreada. É o certo misturado com uma contradição. O que é que faz esse coronavírus na minha vida? Me fez parar um pouco para refletir, para pensar e até aprofundar o sentido da existência. Tudo tem seu tempo e sua hora. Tem um tempo de ficar doente com o coronavírus, mas espero com muita esperança de que também exista o tempo de ser curado. É isso que todos nós queremos e pensamos. Por isso Aham. que eu procuro viver da melhor maneira possível essa freada brusca que aconteceu. Não só comigo, mas é um tempo duro e difícil. E eu tenho. Agora, Roberto, esse foi um tempo onde nós acompanhamos muitas manifestações, assim, as notícias. Teve algum acontecimento que lhe chamou a atenção? As notícias, muitas vezes eu comentava com as pessoas, porque aqui na Alemanha, como eles já têm uma mentalidade e conviveram então com um tempo diferente, tempo de guerra, eu achava muito estranho que, por exemplo, essa turma resolveram comprar quase tudo no supermercado. Eu andava, olhava, encontrava outros itens, mas farinha de trigo, outras coisas mais, eu não encontrava. E o que eu achava ainda mais engraçado, e ele ficava me perguntando isso, mas por que é que essa gente compra tanto papel higiênico? Que eu saiba, coronavírus pode dar coriza, pode alguma coisa no nariz, ok, mas papel higiênico, não é dor de barriga. Mas era um tempo assim de insegurança, de querer muitas vezes de guardar para si a segurança e tirar essa segurança do outro. Isso era um problema para mim difícil de entender, né? Então, muita gente fez de casa um supermercado cheio de coisas, mas para onde é que vão com tantas coisas assim? Isso eu ficava assim, mas meu Deus, parece que estou vivendo um tempo de guerra, alguma coisa parecida. E era isso Talvez. que mais chamava a atenção, né? Aqui. E depois, com isso, eu tive que recuar e me isolar e sair o mínimo possível. Porque para as pessoas que estão aí no Brasil, aqui nós realmente passamos semanas onde não se podia sair, então todas as pessoas tiveram de ficar em casa. Eu tive de passar 51 dias sem sair, sem ir para canto nenhum. Então, aqui foi um período assim bem severo, e agora está retomando aos poucos e retomando com segurança, aonde existem focos, são identificados e são tratados. Agora, Roberto, uma coisa que assim me chamou a atenção, na Inglaterra, o primeiro-ministro ele defendeu muito que a Inglaterra fosse só para os ingleses. Antes da pandemia, teve essa questão da Inglaterra se separar. E aconteceu de que o primeiro-ministro ficou doente e ele teve de ir para o hospital e foi tratado por enfermeiros que não eram ingleses. Então, isso me chamou a atenção, porque ele queria a Inglaterra para os ingleses, mas na hora de salvar a vida dele, quem salvou foram pessoas de fora da Inglaterra. Teve algum acontecimento durante esse período, assim, como este, que eu acabei de narrar, que te chamou a atenção? Não assim, a gente escutava essas notícias e que esse coronavírus, o Covid-19, ele tem essa
coisa de querer também quebrar as barreiras. Porque às vezes nós absolutizamos no nosso mundo e achamos que o resto é excludente. E eu vi, por exemplo, outros países que disseram: não, vamos deixar para ver como é que acontece. E aos poucos foram vendo que não era bem assim. E tiveram que rever seus planos, seus projetos. Agora, o coronavírus, o problema dele maior, e que a gente pode perceber, é porque ele afeta ricos e pobres. E sendo assim, eu não posso mais definir aqui é o meu lugar, esse aqui é o teu. Mas ele transita de um lado para outro. Não é bem o que se deveria dizer, mas ele vamos dizer assim, tem uma certa democracia impositiva. Foi isso que aconteceu com o Boris e acontece também com outras pessoas. Porque de um momento para outro, você tem que ser assistido por pessoas que talvez você nem pensasse, nem imaginasse. Aham. Agora, uma questão interessante que foi aqui na Alemanha é que todo mundo se sentia responsável. Eu acho que esse é um elemento muito interessante. Então, a autoridade maior aqui, Angela Merkel, ela colocou a responsabilidade dela e responsabilizou todas as pessoas. Todos nós somos responsáveis. Isso foi uma força muito grande, porque tanto encaminhou, organizou o período do isolamento, como agora o período onde se está voltando a vida a uma certa normalidade. Eu acho que isso é que é um elemento também assim muito interessante, a responsabilidade. Mais do que responsabilidade, nós podemos dizer que existia corresponsabilidade e existia também solidariedade em certos pontos. Porque a partir do momento em que Angela Merkel definiu e diz: olha, nós vamos seguir esse caminho e peço o esforço de todos, no princípio, as pessoas realmente procuraram seguir. E seguiam porque pensavam na perspectiva de dizer: olha, isso é bom para mim, primeiramente, e é bom também para o outro. Porque se eu não houver esse princípio de solidariedade, se não houver essa corresponsabilidade numa situação dessa, como é que pode sair, vamos dizer assim, ileso dessa coisa? Porque o mundo não é a parte. Eu preciso também lá dos que estão fora. Isso parece até a história da salvação, né? Ninguém vai se salvar sozinho. Nem na salvação na termo de fé, nem vai se salvar sozinho do coronavírus. Aham. E o que eu pude perceber era isso. Era respeito, as distâncias eram observadas, quando foi necessário usar as máscaras também. E uma coisa bem interessante que aconteceu aqui em Colônia é que eu tenho também contato com pessoas que trabalham no hospital e foi oferecida a oportunidade de trazer doentes da Itália para serem tratados aqui, com uma forma de solidariedade. E eu conversando com a pessoa que trabalha no hospital, dizia: olha, foi dado todo o necessário. Chegou o momento em que nós pensávamos que aquele senhor ia superar. Mas de um momento para outro, tudo acabou. Mas esse fato de, vamos dizer, locar um avião e buscar doentes na Itália, trazer para cá e tentar tratar, isso é um sinal muito bonito de esperança, é um sinal também de solidariedade humana nesse momento mais difícil. Esse Exato. fato, esse fato aí é que me chamou a atenção. Mas como é que tiveram coragem de buscar na Itália, que está realmente numa situação complicada, está melhor, graças a Deus, e trazer para cá, e não só um, vários, inclusive aqui para a Colônia, estava aqui num hospital perto da minha casa. É isso que pode construir um mundo diferente e esperança, né? Construir solidariedade. Porque Então, o vírus é global, mas a solidariedade não era não, né? aham, exato.
Acho que uma coisa interessante é isso. Foi um chamado para a solidariedade, um chamado também para se fazer as coisas juntos, onde todas as pessoas são responsáveis. É possível superar. E aqui a Alemanha, né, o número de mortos foi agora está em torno de 8.000 pessoas, mas é um número baixo considerado o tamanho da população e também o número das pessoas que foram infectadas. Então, a Alemanha, com esse princípio de que todos são responsáveis, as lideranças políticas, o sistema de saúde, o povo, as comunidades, isso gerou uma força muito grande. Você falava, Roberto, do aspecto de salvação. Assim, lembrava a história da salvação. O povo na Bíblia tinha momentos assim em que ficava isolados. Como era? Se lembra de algum momento da Bíblia? Sim, existe assim, vamos dizer, vários momentos. Por exemplo, o deserto foi uma grande, grande quarentena, não é? Aham. Então, o deserto foi uma quarentena, mas era uma quarentena na perspectiva de um bem maior, que era chegar na Terra Prometida. Era um caminho necessário a ser percorrido. Então, era uma situação transitória. É claro, o que é que aparecia lá no deserto? Serpente, fome e tudo que você possa imaginar. Né? Então, era o ser humano que estava falando ali naquela circunstância e vinha também a desesperança. Como foi também duro para o povo de Deus, por exemplo, ter que conviver com o exílio da Babilônia. E até eles diziam, mas como é que eu vou cantar a Deus em terra estranha? Era difícil também para o povo de Deus compreender, por exemplo, com Joel, aquela praga de gafanhotos. Vamos dizer assim, existe muitas situações de provisoriedade na vida do povo de Deus e eles tiveram que colocar esperança dentro dessa dor, dessa tristeza, de como é que nós vamos superar tudo isso? O deserto é longo, mas o deserto, os 40 dias, 40, quarentena, é sempre também uma questão teológica. A gente não pode pensar o deserto somente como uma geografia. No fundo, o deserto, esses 40 dias, é para falar das nossas situações existenciais mais profundas. E quando eu consigo fazer mais silêncio, parece que isso grita mais dentro de mim. E se eu associar isso a esse tempo de quarentena que nós vivemos, também o meu eu vai falar. Eu não digo que o coronavírus é bom, mas é como entrar também no deserto. E tem uma serpente que está mordendo o meu calcanhar. Eu preciso daquela serpente se levantada para poder enxergar, olhar para o alto. Os grandes estudiosos da Bíblia dizem, olha, a questão não foi a mágica da serpente em si. A questão foi a serpente sim, mas é o fato de você ter a coragem de olhar para o alto. E isso é olhando para o alto que você vai conseguir superar essas circunstâncias da vida. Então, é ali, vamos dizer, onde se vai se gestando também um pouco de esperança. A travessia do deserto é o deserto da nossa vida. Nós sentimos sede, sentimos fome, sentimos tantas coisas nesse caminhar. Não é Aham. diferente da gente. Então, o deserto é o quê? É esse momento também marcante da vida do povo de Deus, que é da nossa existência, do nosso ser. Este ano, a Páscoa foi celebrada assim no isolamento, cada um na sua. O que é que a gente pode aprender de lição desse período, dessa Páscoa vivida dessa forma? Nós aprendemos uma coisa assim bem interessante. Eu estava falando no início de que tudo tem seu tempo e sua hora. Um tempo para sorrir, um tempo para chorar, um tempo para trabalhar, um tempo para parar, um tempo até para curar do coronavírus com esperança. Mas você vai pensar bem uma coisa: foi uma experiência ruim? Foi. A ausência da comunidade, principalmente para nós, né, que alimenta a nossa alma, tudo, era difícil.
Mas ao mesmo tempo você via uma coisa. Você praticamente transfere esse ser igreja para dentro do lar. Pelo menos para as pessoas que querem isso, não é? E esse tempo da oração, ele se tornou um templo. É um tempo de a oração é um tempo transformado em templo. E como Jesus dizia, não em Garizim, não em Jerusalém, mas em espírito de verdade. Então, as pessoas também tiveram a oportunidade de parar um pouco. Faz falta a vida da comunidade, sim, mas fez voltar àquela experiência fundamental e primeira que o Apocalipse chama de primeiro amor, que é a experiência primeira fundamental de Jesus Cristo, né? Dizer, olha, onde é que nasceu a igreja? A igreja nasceu nos lares, não tinha os templos. E ali começaram se fortalecer. Agora, faz falta a Eucaristia? Muito. Faz falta o convívio? Muito. Faz falta esse crescimento da amizade? Muito. É o nosso ser, é a nossa vida. Mas, por outro lado, nós percebemos que muita gente preparava a sua novena, a sua Páscoa em casa, o jarro, a toalha branca, a oração, buscava na internet, buscava acompanhar as coisas. Foram oferecidas também muitas oportunidades. Eu digo e repito, não substitui, nada vai substituir a presença viva de Jesus Cristo na Eucaristia. Longe disso. Mas que foi até aqui para a nossa Alemanha, faz pensar também um pouquinho, não? Pensa. Porque muitas vezes nós encontramos, sem coronavírus, igrejas vazias. Será que às vezes o corona não está dizendo, olha, será que nós vamos ter cristãos sem comunidade no futuro? Esse vazio e essa ausência que nós presenciamos hoje, ela não está nos dizendo já alguma coisa do futuro? Porque aqui nós percebemos que tem muitas igrejas que tem um pouquinho de gente. E olha que era no tempo que não tinha corona, coisa nenhuma. Nós estávamos mergulhados em outras atividades. Eu talvez, pela experiência às vezes que vejo, tem até alguns cristãos que deram graças a Deus de dizer, oh, eu não tenho mais a obrigação de ir hoje no domingo na missa, porque vai dar da missa uma obrigação, uma coisa maluca. E quando, na verdade, a oração não é um dever, mas é um direito do cristão. Aham. Por isso Agora, que Roberto, é, nós aqui, claro, é uma situação diferente do Brasil, é um mundo diferente do Brasil, mas sentimos muito essa ausência da comunidade. Nós voltamos já e já celebramos duas missas. As missas agora, os locais são marcados, então, cada pessoa que entra tem o seu local marcado. Não existe abraço da paz, ninguém pode tocar em ninguém. E se faz uma lista com o nome de quem está presente, com o telefone, porque se houver contágio, qualquer problema, é possível identificar as pessoas que estavam em torno. E as missas que nós celebramos deu para fazer essa experiência. A comunidade é importante. É importante a gente estar juntos. A comunidade é uma força. A gente sente que as pessoas estão assim se fortalecendo na comunidade. Vocês aí em Colônia já tiveram a experiência das missas depois desse período? não, porque, vamos dizer assim, nós estávamos ainda inseguros diante dessa realidade nova e como deveríamos, de certa maneira, agir, porque, como você está citando, são tantas regras, são tantas coisinhas pequenas para ser observado, e o problema é que muitas vezes nós não temos assim tantas pessoas disponíveis para fazer esse serviço.
Porque você imagina que significa dizer que vamos ter que colocar pessoas de voluntárias para dizer, olha, vamos cuidar do banheiro que tem que cuidar, tem que desinfetar a sacristia, tem que desinfetar o banco, tem que desinfetar as mãos, tem que desinfetar a âmbula, olha, tem que verificar a lista, tem que verificar o número do assento. Então, isso fez com que a nossa comunidade recuasse um pouco. Domingo nós temos aí uma reunião para ver como será, e provavelmente no início de junho deve retomar, sempre procurando observar isso. E Aham. isso se dá não só somente com a gente, mas até é bom observar o que os outros fazem para poder fazer a coisa direitinho, né? Nós Tá? recebemos aqui uma pergunta. Tem uma pessoa que está nos acompanhando, chamada Enia Paula de Queiroz. É, lá da E Vila a Mostra. Enia fez essa pergunta: como vocês se sentem diante dessa situação da pandemia, como pastores, como filhos de Deus, longe da família e da terra de vocês? Como é que você se sente quando olha para o Brasil? Ainda é lá da Vila Mochotó, né? Da Aham. CETEC, no Paulo Afonso. Depois, o grande problema da pandemia é porque eu conversei com outras pessoas. Existe, vamos dizer, o problema do vírus em si, mas tem uma coisa que muita gente também não estava preparada para conviver e suportar, que é da dimensão psicológica da pessoa. Olha, você já imaginou, de um momento para outro, você ter que cortar a proximidade com as pessoas? O filho não poder ir visitar a mãe, como eu escutei muitas vezes. Aqui houve muito essa questão forte do isolamento, que fez com que as pessoas não tinham capacidade de conviver com essa questão psicológica de estar separado. Não pode isso, não pode aquilo. E conversando com uma pessoa sobre isso, e eu disse, olha, sabe, eu vou dizer para ela, vou ser sincera com você. Você está sentindo toda essa dimensão agora, essa dimensão forte psicológica, mas preste também bem atenção, que muitas vezes você usava o seu trabalho, a sua vida fora do lar para fugir daquilo que é o seu ambiente familiar. Então, isso é muito duro, e eu acho que isso vai trazer ainda mais consequências para várias famílias. Eu vi aqui em vários jornais que aconteceram até abusos dentro da família. Isso foi uma coisa séria. Essa dimensão psicológica, afetiva, isso mexeu muito e mexe com as pessoas. Então, nós também, como pastores, sentimos muito. Primeiro, sentimos duas vezes. Sentimos porque as pessoas que se aproximam ou conversam com a gente traz essa dor. E a dor delas é também a nossa dor, porque nós estamos numa terra distante. Aqui, ok, tem o nosso trabalho, tudo, mas todo mundo sabe que, como imigrante, o nosso coração está sempre na terra. Eu sou igual ao povo de Deus, é cantar a Deus em terra estranha. A minha terra é o Pajeú, a minha terra é o sertão de Paulo Afonso, a minha terra é outra história. Isso, nós estamos aqui para tentar dar um pouco de suporte, apoio psicológico até mesmo, que não é bem a nossa área, e também espiritual a essas pessoas, para poder, havendo essa reciprocidade, poder se construir junto. Para isso, eu até lembro aqui uma frase de Carl Jung, que dizia assim: olha, nada pode ser perfeito. A pessoa também não deve buscar a perfeição, mas buscar a inteireza da pessoa. Até como dizia Fernando Pessoa, não é ser perfeito, mas ser inteiro. E como ser inteiro nessa coisa que esfacela a gente? Esse é o problema. A cabeça mesmo racha no meio, de todo mundo. E se nós Aham. não tivermos um apoio psicológico, espiritual, se nós não olharmos para o outro, a serpente morde o calcanhar da gente. O que é que você sente quando olha o Brasil? Eu olho, eu acho que eu sei mais do Brasil hoje do que muita gente do que está por lá no Brasil.
porque eu olho assim e vejo um panorama meio complicado. É complicado porque eu não vejo, sapiência na forma de conduzir a coisa. Eu não sei como as pessoas se deixam de se orientar por uma questão técnica e científica e abraçam certas coisas. Até por brincadeira, até por feijão mágico. Então, o Brasil, eu vejo os números vão aumentando assustadoramente. Isso me preocupa, principalmente com as pessoas de baixa renda. Como é que essa gente vai suportar tudo isso? Esse é o meu problema de pensar. Eu olho para essa gente, porque os outros vão se virando, mas como eles podem se virar? E depois o contexto político, o contexto atual que se vive lá, é muito complexo, é muito fragmentado e de poucas referências sensatas. Esse é o grande problema. Aham. É, acho que uma coisa que ajudou aqui a Alemanha, que ajudou a diminuir o número de mortos, é que o governo se colocou de forma responsável. Vai ter problemas na economia? Vai. Os problemas aqui são graves. Aqui, os problemas aqui são graves. Agora, você sentia que o governo dizia assim, eu sou responsável. Acho que no Brasil, ninguém quer assumir a responsabilidade, porque amanhã vão aparecer outras consequências. Vai ter desemprego, vai ter dificuldades econômicas? Vai. Isso vai acontecer em todos os lugares. Mas é necessário que tenham governantes que digam assim, nós somos responsáveis. E que digam isso para assumir junto com a população. Então, a minha preocupação no Brasil é essa, né? Porque parece que o governo não quer dizer assim, eu sou responsável. É responsável sim. É responsável pela vida, é responsável pelas pessoas. Não se pode fazer brincadeira com isso, gente. Não se pode brincar com isso. Olha, uma pessoa que morre com coronavírus, ela morre sem respirar. Então, se alguém quiser fazer um teste, fique um momento assim sem respirar e não conseguir respirar. É uma morte horrível. É uma morte muito dolorosa. Eu aqui tenho proximidades também com o hospital. Tenho pessoas que me acompanham, que trabalham em hospitais e que colocavam as situações e que é extremamente doloroso. Então, precisa realmente que haja uma unidade e que todos assumam a responsabilidade juntos. Eu fico muito preocupado no Brasil, penso nas pessoas, Paulo Afonso, as comunidades, porque quanto mais vai chegando no interior, nos lugares onde tem poucos recursos, se não existe condições para oferecer respiradores, então, é uma morte muito, muito dolorosa. Quero pedir às pessoas o que você puder fazer aí, se tiver casos próximos, não se aproxime, procurar fazer o isolamento, porque é a única forma da gente evitar um sofrimento grande para os outros e para a gente mesmo. Eu vejo o Brasil com uma preocupação muito grande. Quero mandar um abraço grande lá para o Paulinho no Tigre, um abraço grande, Paulinho. Também, Roberto, o Jucinaldo fez uma pergunta para você. O que é que nós devemos fazer para manter a unidade com a igreja nesse tempo da pandemia? Comunhão, unidade, será sempre um caminho a ser seguido. Agora, o que não pode acontecer é muitas vezes, eu que já vi em várias situações, eu vejo as reportagens, vejo também pessoas que tem uma fábrica de mentiras por aí. E a fábrica de mentiras afeta a vida dentro da comunidade, levando uma pessoa a brigar uma com a outra. Porque o cristão
na perspectiva de Jesus Cristo, é sempre aquele que deve ser o promotor da vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas o que nós vemos é que muitas vezes as desinformações e pessoas interessadas e financiadas para isso ficam jogando mentiras de tal forma que as pessoas que não têm tanto acesso a outras informações ou não buscam, terminam chamando aquilo para a sua vida e levando para dentro das comunidades. E todo mundo sabe, até no deserto era isso. Quem é Satanás? O nome dele é o diabo, né? Aquele que confunde o pensamento das pessoas. E ele é o pai da mentira. Agora, para as comunidades viver nesse tempo de pandemia uma comunhão mais profunda, precisa de uma espiritualidade também mais profunda. Sair da superficialidade e ver como construir esses caminhos de unidade, tão enfacelada e tão dolorosa. Ainda vê muitas famílias que estão aí chagadas e maltratadas por causa de tanta mentira, não é? Agora, mentira e cristianismo não combinam. Não, é como dizia Dom Helder, não dá rima. Não pode. Egoísmo, cristianismo, mentira, não dá rima. Não dá para fazer rima. Esse é o problema. Essa construção da comunhão vai exigir ainda mais um trabalho redobrado. E da unidade também, né? É muito difícil. É um tecido meio esfacelado, tanto na sociedade, como também dentro da própria igreja. Meu amigo, quando existem grupos que se dizem cristãos e começam a atacar a unidade da igreja no Papa, já diz o que está acontecendo, né? Tem alguma coisa errada, não está funcionando bem. E um cristão católico que diz que o Papa não é verdadeiro, acho que não entendeu bem o que é nem católico nem cristão, né? Ele é tem cada coisa maluca o que vai fazer com essa gente? Não sei. Olha, gente, a gente não sabe como serão daqui nos próximos meses. Também aqui se diz que se os números voltarem a crescer, pode ser que hajam outros períodos de isolamento. Agora, uma coisa que existe aqui atualmente, existe o estímulo à solidariedade. Acho que as comunidades devem se preparar para isso. Ontem foi feriado aqui, era o Dia do Pai, porque é o dia que da Ascensão, Jesus volta para o Pai, vai para a casa do Pai, e por isso aqui na Alemanha era o Dia do Pai. Era feriado, foi feriado. Eu passei na frente de uma igreja ontem, e uma coisa que é muito interessante, as pessoas colocavam sacos de pão e de alimentos para que as pessoas que moram na rua possam ir ali na igreja e pegar esses sacos de alimento. Também aqui existem pessoas que moram na rua pela própria vontade, por preferência. É assim. Tem pessoas que preferem, por escolha própria, morar na rua. E existe um cuidado a essas pessoas, né? Existe uma solidariedade. Então, eu creio que as nossas comunidades, a gente não sabe como é que vai ser daqui a 2 meses. É uma situação onde a gente não consegue ver um futuro seguro. Tem pessoas que dizem assim, não vai ser o mesmo, o mundo não vai ser o mesmo. A gente não sabe. Agora é importante isso, conservar a solidariedade, união. É necessário, e tem casos, a gente tem que ficar em casa. Por quê? Porque o vírus quer um movimento para ele se espalhar. E quando atinge uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem problemas respiratórios, é um sofrimento muito grande para aquela pessoa. Roberto, no próximo domingo, nós vamos, essa celebração da Ascensão, nós celebramos domingo,
né? Existe esse costume na igreja de colocar no domingo, às vezes, as festas que são realizadas durante a semana. Ascensão. Jesus volta para o Pai e deixa a comunidade, os discípulos são responsáveis. Como é que a gente pode agora ser responsável pela vida? Ser responsável pela vida não tem outro caminho, porque aquele que subiu é aquele que se encarnou. E isso é tudo consequência da encarnação. A festa da Ascensão, ela é, antes de tudo, uma festa do ser humano. Até o prefácio diz assim: ele se tornou o nosso fiel intercessor. Ele é aquele que intercede agora junto ao Pai. Até de uma forma bonita, Agostinho fala disso, não é? Olha, Jesus Cristo, ele vamos dizer, tem um pedacinho da gente e tem um pedacinho do céu. Por isso que é essa ponte perfeita entre o Pai. Só que tem um problema. É como diz as leituras: você não pode ficar aí olhando para o céu. Vão para a Galileia. Qual é o caminho? O caminho é o único. É o caminho da encarnação. E aonde foi o caminho da encarnação? Não precisa dizer, vai ler no Evangelho. Começou aonde? Na Galileia, Galileia dos pagãos, região escura, dos marginalizados da vida. Olha, Jesus Cristo só foi esperança para essa gente. Quem matou Jesus Cristo? Foi pessoas que não tinham esses problemas. Então, a festa da Ascensão é a nossa festa da maturidade cristã. É até bonito o que acontece nessa festa, né? Porque o Ciro Pascal, que foi aceso na vigília, aonde teve oportunidade, é nessa festa que ele é também, vamos dizer, tem a sua chama apagada. E até a liturgia assim, deve soprar. E esse é como se soprasse aquela luz que acompanhou, e essa luz agora se dispersa por toda a comunidade. Cada pessoa é como um pequeno pirilampo, um vagalume. E é juntando essas pequenas luzes que vai iluminar o resto do mundo. Jesus Cristo subiu, mas ele diz: eu estou com vocês até o fim dos tempos. Ele continua conosco. Então, a ascensão de Jesus Cristo é simplesmente para dizer que aquele que acreditou, venceu a tentação e se sentiu amado na cruz não foi abandonado. A ascensão é para dizer uma coisa muito simples: ele foi glorificado. A vida dele foi um sinal para todos. É isso que nós devemos dizer. Devemos continuar a vida desse ressuscitado, que é vida, nesse mundo de hoje. Não olhar tanto para o céu, como: ei, o que é que vocês estão aí olhando? Vão para a missão. E essa missão continua em cada um de nós. Continua na vida, continua em todos os lugares. E continua principalmente na solidariedade com as pessoas que sofrem com o coronavírus. Você estava falando uma coisa aí que era interessante. Nós não podemos descuidar dos dados da ciência de jeito nenhum e dizer que a solução é somente do céu, senão nós vamos procurar a solução mágica, né? É um feijão, uma máscara invisível, é um remédio extra, sei lá o quê. Isso é uma forma de dizer: eu não quero compromisso com isso nem com o outro. Mas, na verdade, o caminho é o outro. Aqui na Alemanha, eles fizeram uma coisa que é extremamente sensata. Tem muitos problemas aqui, está crescendo, alguns protestos. Tem gente maluca que está protestando contra uma vacina que ainda nem existe. Teve algumas pessoas que pensam assim: ok, todo mundo tem um direito. Agora pensa bem. Eles acreditaram de verdade no dado da ciência, tanto que tem como referência aqui o Instituto Robert Koch. É ele que diz como é que estão os níveis, e eles acreditam nisso. Então, acreditar em Jesus Cristo, que subiu aos céus, é acreditar na capacidade, no dom, na ciência que também Deus deu a cada um de nós. E esses instrumentos, essas capacidades devem estar a serviço da vida. Então, dizer que Jesus Cristo subiu ao céu é acreditar no homem. É o homem que foi glorificado, desde a encarnação. Aquele que subiu é aquele que se encarnou. Mas muita gente prefere viver uma vida deslocada lá no céu do que assumir os compromissos por aqui.
Então, a festa da Ascensão é uma festa da maturidade cristã, e isso é concretizado plenamente quando é derramado o sopro do Espírito Santo nas nossas vidas. Pentecostes. E a gente vai continuar. A missão é com a gente. Eu estou com vocês. E o que hoje é a coisa mais bonita que eu acho da ressurreição, desse tempo pascal, é uma experiência que mudou a vida dos discípulos. Não foi porque eles foram lá no túmulo e não encontraram o corpo. Não foi por nada. Sabe qual foi a experiência fundamental deles? Que mudou a vida deles? Nós não estamos sozinhos. Alguém caminha conosco. É isso. Alguém caminha conosco. Isso mudou a vida deles. Nós vamos enfrentar agora? Vamos. Mas nós não estamos sozinhos. Então, é acreditar em Jesus Cristo como pessoa e não como uma figura do passado. É isso que Aham. nós deveríamos tentar enxergar o melhor para poder desenvolver também a missão. Ser missionário e discípulo. Sim, é isso. Vão pelo mundo inteiro. É isso que ele disse. Ele não disse outra coisa. Uma explicação para as pessoas que estão lá no Brasil. Existem muitas dificuldades aqui, não é fácil, porque aqui apareceram casos, eles se espalharam. é, a gente via uma experiência assim mais próxima. Onde eu moro, uma semana tinha 12, depois na outra já tinha 80, depois já tinha 200. Então a gente foi vivendo assim, muito próximo. Parece que no Brasil é mais lento. Também aqui existe uma dificuldade. É um local onde cada pessoa quer ter o seu direito. E não é fácil você convencer a todo mundo que tem que ficar em casa. Essa foi uma luta, né? Porque aqui tem muito esse princípio do direito individual, de que respeitar individualmente as pessoas. Agora, tem essa questão das ciências, tem essa questão de analisar as coisas tecnicamente. A Alemanha é um país que tem uma tradição muito grande e as pessoas dão um valor muito grande à ciência. Então, se a ciência diz que o único caminho é esse, isso se torna uma força muito grande. Estou falando para estas coisas para que quem está no Brasil, por exemplo, compreenda que existem grandes dificuldades aqui. Agora, existem esses princípios também: responsabilidade, solidariedade. Eu acho que é assim que as nossas comunidades vão dar passos. Tinha uma pergunta aqui, Roberto, da Cláudia. Acho que é A Carla. Carla. Carla, você está vendo a pergunta na tela? Tô vendo assim. Aham. É porque agora a gente tem que se acostumar com esses meios, não é? Porque eu lembro que quando eu estava terminando os estudos lá em João Pessoa, e lembra Sartori. Aí ele dizia: Olha, menina, nós temos que fazer uma pastoral cibernética. Eu disse: Mas que danado de pastoral cibernética é essa, criatura? E hoje, naquele tempo, a gente só tinha máquina de datilografia para fazer os trabalhos. E hoje nós estamos nesse mundo da cibernética. E a gente pode até fazer como os alemães, né? Fabrica os verbos, né? Inventa cada verbo que a gente fica, não apareceu isso. Então, agora a gente tem que usar o verbo ciberneticar. Eu cibernético, tu cibernético, cibernética. Então vamos ciberneticando por aí afora. É isso que a gente está fazendo agora. Toda a tecnologia, né? O A crescimento. Carla, ela fez essa pergunta. Qual é o conselho que você apresenta nesse período da pandemia? As pessoas estão desanimadas, existe receio, medo. Qual conselho você apresenta? É. Alô, Carla. É, assim, é um tempo mesmo que coloca você muito para baixo. E eu sempre costumo ajudar as pessoas a compreender o seguinte: você nunca deve deixar o desânimo entrar no coração. Entrando o desânimo no coração, vem a desesperança,
E a desesperança vai gerar outras coisas, como a solidão, a depressão e outras coisas mais. Então, e nós temos que alimentar algum tipo de espiritualidade na vida. Não é que a fé, a religião vai, vamos dizer, nos preservar desse momento duro. Não, não vai. Mas qual é o sentido disso tudo? É para que quando chegar esses momentos mais pesados, de dores, né, de tristeza, o nosso coração possa enfrentar de outra maneira. Porque se eu não tiver esse elemento, ou como se diz na espiritual, um elan, uma mística, ou como dizia Calhani, o cristão que não desenvolver uma mística vai desaparecer. E desaparece mesmo. E esse é um tempo muito favorável em que a pessoa pode perder a esperança. Porque entrou no coração o desânimo, o cansaço e achar isso, não consigo sair. E olha que nós não estamos no fim desse processo, não. Nós temos muita estrada pela frente. Alguns aqui, por exemplo, na Alemanha, dizem, olha, nós podemos ter esse momento agora porque é de calor, essa teoria do calor, não sei como é que funciona. Depois vem o inverno, outubro, vai esfriar tudo de novo e pode voltar tudo. E alguns falam até da passagem da pandemia para a endemia, isto é, não acaba nunca. E Aham. nós estamos preparados para isso. Eu preciso de uma fonte, e não tem outra fonte. A fonte é a espiritualidade, é a mística, é a amizade com Jesus Cristo mesmo. Pois Se não é, for, não viu, vai. Carla? Pegando um gancho, precisa disso, de ter momentos para conversar com Deus. Olha, eu tive de ficar, muitas pessoas sabem, eu tenho um problema de pulmão, e eu tive de ficar completamente isolado, sem ter contato com ninguém. 51 dias. Então, precisa tirar tempo para conversar com Deus, para conversar com Jesus Cristo, para meditar, para manter a cabeça saudável. Então, precisa fazer isso. É, E, como o Roberto dizia, esperança. A esperança de Deus não decepciona. Eu tenho a certeza de que o futuro vai trazer também frutos desse tempo. Porque chama a gente para sofrer juntos, para compreender as dores dos outros, para a solidariedade, para a compaixão, e isso alimenta a esperança. Agora, Roberto, a Beth, mandar um abraço grande para a Beth lá em Paulo Afonso. Ela disse o seguinte: que você sempre tinha uma música para os tempos. Qual é a música desse tempo da pandemia? ó, como eu não tinha ninguém aqui por perto para ficar cantando, né? Era uma forma de, vamos dizer, quando tinha um problema eu ficava cantando. Por exemplo, outro dia eu estava com um problema sério de pulmão lá no Recife, tive uma embolia pulmonar e eu sabia que tinha algumas pessoas que iam me visitar, mas ela queria arrancar um pedaço de mim, né? Já, aí depois contar a tragédia para os outros. E me perguntavam, e como é que você se sente? Eles esperavam que eu fosse falar alguma coisa triste. Eu olhava para as pessoas e ficava até cantando, dizer, estou aqui vivendo esse momento lindo. Então, era uma. Porque se eu não me animar, quem é que vai me animar? Eu vou empurrar minha mão lá dentro e arrancar o pulmão e ventilar, não posso. E até esses dias aqui eu estava brincando, porque como não tenho ninguém, eu digo, sabe de uma coisa? Eu tenho que desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Ele é uma pessoa. Aí eu fiquei pensando, qual a música que eu vou agora fazer para rezar e falar desse relacionamento com ele? Aí eu fiquei pensando em Marisa Monte, né? Na música dela. Aí eu disse, então eu vou pensar que é Jesus Cristo. Eu vou dizer, deixa eu dizer que eu te amo. Deixa eu gostar de você. Às vezes eu fico aqui olhando para as paredes. Então, deixa eu dizer que eu te amo também, Jesus Cristo. Eu quero dizer essas coisas. Mas Aham. em tudo isso, na dor, na tristeza, eu ando devagar porque eu já tive pressa. E se carrega um sorriso no rosto, é porque eu já sofri demais. Mas eu não Aham. posso baixar a cabeça e dizer a dor é maior do que eu. Não é. Se a dor um dia vier me visitar,
Eu tenho que olhar para a cruz para carregar, olhar para Jesus para carregar a minha cruz. Se não for, não vai. Então, Beta, tem que dizer para esse Jesus aí, ele é um amigo, é uma pessoa, não é uma figura. Você tem que falar com ele como pessoa. Fazer como eu, né? Ei, Jesus, deixa eu dizer que eu te amo, deixa eu gostar de você. Você me acalma, alegra a alma, você me ajuda a viver. Olha, o nosso tempo, Roberto, está chegando ao fim. Miséria. Eu quero pedir desculpas às pessoas. A gente teve um problema técnico, porque a gente não mora na mesma cidade, a gente mora distante, e para organizar essa questão das câmeras não foi fácil. Depois também tem uma questão, aconteceu uma coisa engraçada, não sei se os senhores e as senhoras perceberam que eu tive de dar uma saída no início, porque alguém bateu aqui na porta. É Foi o uma coisa que corona? quase nunca acontece, né? Passei meses e meses que nunca acontece. Na hora que eu sentei que a gente começou a conversa, alguém bateu a porta, eu tive que atender, né? Por isso que eu saí, eu voltei. É a vida, é a vida. Mas dizer para as pessoas que estão acompanhando daqui de Wiesbaden, da Itália, tem gente que acompanha a gente na Espanha, em Portugal, no Brasil. A vida não é fácil para ninguém. Cada lugar tem o seu desafio. Aqui tem desafios também que são grandes. Não é fácil. Não é fácil, olha, para a gente, por exemplo, o alemão é uma língua difícil. Eu morei um tempo na Itália. Facilmente, depois de alguns meses, você já está falando italiano. Alemão não é assim. Precisa de anos. Então, aqui existem grandes dificuldades, existem problemas, mas a gente vai percebendo uma coisa: solidariedade, compaixão, acolhida entre as pessoas, responsabilidade. Isso segura a vida. E é isso que faz a gente olhar para o futuro. A amizade com Jesus Cristo. Aquilo que ele diz, estarei sempre convosco. Ele está no meio de nós. Então, a esperança se torna viva. A esperança de Deus não decepciona. Roberto, últimas perguntas. Você acha que o mundo vai ser melhor depois dessa experiência da pandemia? É uma pergunta que é difícil de responder, embora muitos especialistas, muitas pessoas costumam dizer que será diferente. E isso nós percebemos. Pelo menos alguma coisa está mudando. Porque você muitas vezes sai na rua e vai com esse clima de desconfiança. A economia está revendo alguns pilares fundamentais dela. O mundo está assim um pouco transtornado. Parece que nós vivemos uma noite escura na espera de uma manhã. Uma manhã que nós não sabemos ao certo como será. Mas se eu não sei como será, me convém acreditar. E acreditar significa esperar. Esperar é ter esperança. Por isso que o que será eu não sei, meu irmão Padre Celso. Não sei mesmo, porque eu fico me perguntando dia e noite e dia, até mesmo qual é o sentido da vida da gente. Até eu, brincando com uma pessoa, eu dizia, sabe que esses dias eu estou com saudade do mundo. É isso que nos leva a entrar dentro de nós e fazer igual a Santo Antão no deserto, né? Ficar brigando com os nossos pequenos demônios que tem lá dentro da gente. Como será, o que será, eu não sei. Está na mão de Deus. A esperança não decepciona. Acreditar sempre, olhar para frente, trincar os dentes e seguir a estrada. Agora, para as pessoas que estão acompanhando a gente, para todas as pessoas que nos acompanharam,
A comunidade de Wiesbaden mandou uma mensagem agradecendo a sua presença, o seu trabalho aqui e também a amizade constante. Qual é a mensagem que você dá para as pessoas que estão acompanhando a gente? Para a comunidade de Wiesbaden, sempre o meu caminho, o meu abraço. Também a comunidade lá de Frankfurt, né, onde eu passei. Sim, sim. As comunidades daqui também, um olhar Limburgo. especial. Limburgo, gosto daquela gente. Eu sempre gostei dessa turma daí. Não, não escondo isso. E depois eu vejo essas outras pessoas que estão ali, além do mar, né? As pessoas lá de Paulo Afonso que se manifestaram aqui. Tem as pessoas que são lá de Pernambuco, da minha terra, do meu Pajeú das Flores, e tem a razão de cantar, que é a minha família também que está. Tem gente lá da Paraíba, talvez até lá do Piauí. Nós fizemos uma live bastante católica, porque estamos em todo canto. É Itália, foi bem, bem católica mesmo. Então, a toda essa gente, eu só peço a Deus a paz, que o coração seja tranquilo nesse tempo. Vamos enfrentar dificuldades, é verdade. Eu recomendo a vocês cuidado com a dimensão mesmo do psicológico, está afetando muita gente, muita família passa por dificuldades de verdade e tem que saber administrar isso. Então, o que eu peço a Deus é para vocês muita paz no coração, tranquilidade e paciência e acreditar que nós podemos vencer isso. Juntos nós somos mais. Solidariedade, fraternidade, é isso que nós devemos buscar. Nós devemos globalizar a esperança, globalizar a solidariedade, porque a globalização do dinheiro não deu muito certo, não. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Agradeço, viu, Roberto? Muito obrigado, muito obrigado. Até outro dia, se Deus permitir. Eu agradeço ao Rogério, que é a pessoa que tecnicamente torna esses encontros possíveis, e a todas as pessoas que nos acompanharam. Deus da vida nos abençoe. E a gente guarda união, compreensão, compaixão, solidariedade, amizade com Jesus Cristo. E aí, a esperança se renova. Pois é, que nós possamos também renovar sempre essa parceria que já é bastante antiga, desde Paulo Afonso até as outras terras, não é? A amizade é um dom, é uma graça de Deus que Ele possa fazer crescer nós. E a todas as pessoas que estão aí nos vendo, essa reciprocidade, um abração para todos. E se sintam abraçados, pelo menos virtualmente e ciberneticamente. Hoje é dia do abraço. E a gente está aqui na vila, de longe, um grande abraço. Grande abraço. Faz como Dom Helder. Lá vai o abraço. Fui. Abraçou todo mundo. Abraço grande, gente. Abraço grande. Tchau, gente. Até a próxima.